Olá pessoal, aqui é o professor Marcos de Estudos Topográficos e Cartografia e eu vim fazer esse tutorial para vocês, que faz parte de um conjunto de orientações do nosso trabalho da unidade 2. Então, para fazer esse trabalho, vocês vão precisar entrar no site amicrocad.com.br. Na parte de downloads, você vai baixar o programa TopoCAD 2000. Certo? Ele é um programa pequeno, é uma extensão do AutoCAD. Então, para você usar o TopoCAD 2000, você já tem que ter previamente o AutoCAD instalado. O AutoCAD versão que eu recomendo é o 2015, que vai ser compatível com as minhas orientações. Lembrando que as versões posteriores de 2016, 2017 ainda não são compatíveis com o TopoCAD. Então, tem que ser versão 2015 ou inferior. Mas de preferência as versões de 2013, 2014 e 2015, ok? E aí, pessoal, depois de baixar e instalar o TopoCAD, vocês também têm que possuir na máquina de vocês o Google Earth Pro. Ele está disponível gratuitamente, certo? No site do Google. Você digita google.com.br/earth e aí você tem a parte aqui, baixar o Google Earth. E aí você faz o download do Google Earth Pro. Ok? Observação: o Google Earth Pro precisa de uma chave de licença. Se você não possui essa chave, use seu endereço de e-mail e a chave gap-free para fazer o login. Ok? Então, você vai precisar do AutoCAD, da extensão do AutoCAD, TopoCAD 2000 e do Google Earth Pro. Então, pessoal, continuando, chegou a hora da gente escolher o nosso terreno. Lembrando que, conforme foi orientado em sala, o terreno tem que ter no mínimo 6.000 metros quadrados, entre 6 e 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 hectare. Pode ter 5,8, professor? Não tem 6? Pode, certo? Pode ser próximo, sim. Não queria que fosse muito grande, certo? 15.000, 10, 20.000 metros quadrados, para a gente não fugir tanto dos parâmetros que nós vamos exemplificar aqui. Então, eu estou aqui em Natal, dei um zoom na área de Tirol, e vocês podem escolher um terreno dentro da região metropolitana, certo? E, de preferência, que você já pense tem uma proposta de uso desse terreno, ok? Lembrando que esse terreno tem que ter, além dessa metragem, um desnível entre 8 e 10 metros do ponto mais baixo do terreno para o ponto mais alto, certo? Novamente, tem 7 metros, professor? Ok. Tem 12 metros? Ok. Tem muito mais do que isso, eu não quero nem menos do que esse range que eu estou fornecendo para vocês. Escolhi o terreno, então está na hora da gente simular esse levantamento. Lembrando que esse levantamento nosso aqui, ele não substitui um levantamento em loco, certo? A gente tem que tirar essas informações topográficas sempre em loco. Esse levantamento que a gente está fazendo, ele tem uma defasagem grande, porque se trata de imagens orbitais feitas via satélite, certo? E aí a gente não consegue ter a precisão milimétrica que a topografia exige para esse tipo de levantamento. Então a gente está simulando para efeito de laboratório, de aprendizagem acadêmica, como seria retirar pontos da topografia do relevo desse terreno, ok? Então, primeiramente, eu vou ajustar aqui, visualizar, redefinir, inclinação e bússola para a gente ter uma visão de topo do terreno. O terreno que eu vou trabalhar é esse terreno aqui, que tem tanto essa parte aqui, essas duas laterais, para essa rua, como também tem essa outra frente aqui para essa avenida aqui de maior fluxo, certo? Então, eu vou começar a fazer o caminhamento do perímetro do terreno. Eu vou usar para isso a ferramenta Caminho, adicionar caminho. Ela está aqui presente, mas às vezes você pode abrir o Google Earth e ele não está aqui na barra de ferramentas.
E aí eu vou aqui em visualizar e marco a opção barra de ferramentas. Aí ela aparece. Então vamos lá, começa a adicionar caminho. Eu vou colocar aqui que esse meu terreno vai ser uma universidade e eu vou colocar aqui terreno universidade. Ok? Vou definir um estilo cor só para ficar mais definido aqui na cor vermelha. E vou colocar que ele tem 3 de largura. Só para efeitos de visualização. Aqui eu vou colocar que a medida vai ser em metros e aí ele já vai me dando, conforme eu vou marcando aqui, o perímetro do terreno em metros. Então vou iniciar aqui a marcação. Veja que mudou o cursor, agora eu tenho um cursor com alvo e eu vou colocar na medida do possível todos os vértices do meu terreno dentro desse alvo. Observe. Coloquei, clique com o botão esquerdo, continuo, clicando em cada vértice. O mais aproximado possível. Óbvio, isso não é um levantamento real, se eu estivesse em campo eu ia conseguir fazer isso com muito mais acuidade, mas aqui é somente um laboratório para a gente exercer esse conhecimento, certo? Porque num levantamento real a gente teria como resultado pontos semelhantes a esse. Note que eu marquei aqui, sendo isso aqui um AZPA, eu não poderia construir nessa área, mas vou terminar o meu terreno aqui, ó. Não consigo fechar de uma vez, então eu finalizo o meu último ponto próximo à extremidade que eu quero fechar. E nesse ponto aqui, quando virar uma mão aqui, certo? O cursor for uma mão, eu vou agora segurar e arrastar até ele juntar com a parte inicial, certo? Se eu quiser fazer algum pequeno ajuste, eu também posso arrastar aqui, como nesse ponto, certo? Em algum ponto que eu queira fazer algum ajuste, tá certo? E aí, vou ajustar aqui para ficar mais próximo da calçada. E agora eu tenho o meu perímetro definido. Perímetro definido, deu 416 metros de perímetro, ok. Ele já está salvo aqui em terreno universidade. Pessoal, para o bom funcionamento do Google Earth, ele tem que estar com uma conexão de internet ativa, certo? Então eu estou conectado aqui à internet, por isso que eu estou visualizando as imagens com boa resolução. Caso não tenha essa internet, isso não vai ser possível, ok? Então, continuando o nosso trabalho, agora vem a parte de colocação dos pontos, que seriam os pontos de levantamento dentro do terreno. Como a gente viu na disciplina, na parte de altimetria e nivelamento, a gente viu que quanto mais pontos eu tiver na superfície do terreno, mais aderente aquele MDT, aquele modelo digital de terreno, vai se aproximar, vai ser aderente à superfície real, certo? Então eu posso tanto colocar pontos individualmente com essa ferramenta de marcador, certo? Em que eu vou arrastando e colocando aqui alguns poucos pontos, P1, P2, eu coloco o nome e arrasto aqui, ó, ok? Como também tem outras formas de colocar, mas eu vou excluir aqui porque eu quero diversos pontos. E aí eu vou usar essa ferramenta caminho que a gente usou no início do trabalho e vou colocar o nome pontos. Pontos. Dessa vez, ao invés de clicar ponto a ponto, eu vou mudar só a cor aqui para ficar diferente do perímetro. Mudar aqui para um verde, ok? Eu vou deixar agora esses pontos todos aqui dentro desse terreno, pegando o máximo possível da superfície. E aí, ó, eu vou clicar e arrastar, não mais clicando. E eu vou pegando e percorrendo toda essa superfície aqui do terreno. Quanto mais pontos eu coloco, mais pesado fica o processamento, tá certo? Então, por isso, vocês façam um balizamento aí do hardware de vocês e a quantidade de pontos que vocês querem colocar, ok? Finalizei aqui, ok, certo? E aí eu tenho o meu caminhamento aqui dentro do terreno, feito diversos pontos. Quanto mais fechado for, aqui mais pontos eu tenho, mais reflete a realidade. Vou deixar assim, certo? Para a gente continuar a nossa simulação.
Vamos aqui com o botão direito, criar uma pasta. Botão direito em qualquer um desses dois, adicionar pasta. O nome da pasta eu vou colocar aqui terreno universidade. Ok. E vou clicar e arrastar essas informações de pontos e de perímetro do terreno para dentro da pasta. Observe aqui, agora os dois estão contidos dentro da pasta terreno universidade. Agora, com o botão direito em cima da pasta terreno universidade, eu vou salvar lugar como. Salvar lugar como, já sai aqui terreno universidade.kml, mas eu vou KMZ, mas eu vou utilizar a extensão KML, ok? Porque é a extensão lida pelo TopoCAD. Dentro do desktop, vou salvar aqui para ficar mais fácil de acessar depois. Salvar. Ok? Então, conferir se salvou aqui. Está aqui, ó, terreno universidade. Vou criar uma pasta para que todos os arquivos que eu começar a fazer nesse meu trabalho, eu salve nessa pasta. Trabalho unidade 2. E aí vou colocar esse arquivo aqui dentro. Pessoal, eu posso agora, feito isso, até apagar aqui do programa, do Google Earth, certo? E abrir lá o arquivo. Quando eu abrir o terreno universidade KML, eu vou sair daqui, ó, vou tirar o zoom daqui. Ok. Clicando em terreno universidade, ele vai lá focar na posição em que ele foi georreferenciado, certo? E aí, semelhante ao que ocorre com os arquivos que são gerados pelos GPS, pelas estações totais, também a gente tem essa possibilidade de visualizar esses pontos exatamente na posição, o próximo dela, só pela questão do sistema de referenciamento, que pode ser, por exemplo, o Cirgas 2000 ao invés do WGS 84, que é o do Google, mas a gente consegue sim ver próximo ao local da implantação do terreno, tá certo? E aí aqui eu tenho as informações dentro da pasta, tudo como eu tinha salvo, tinha organizado anteriormente. Bacana? Então, vamos dar prosseguimento no nosso trabalho. Vou minimizar aqui o Google Earth e vou para o AutoCAD. Aqui no AutoCAD, quando vocês instalarem o TopoCAD, vai aparecer um novo menu, TopoCAD 2000, certo? Adicionado aqui no final. Na versão 2015 também vai ser adicionado uma barra de ferramentas com vários ícones, certo? Mas no modo clássico, se vocês não estão com a versão 2015, vai aparecer aqui o último menu, tá certo? E aí eu vou usar a ferramenta Utilitários, KML Importa. Observe o seguinte, na opção Fuso Meridiano, aqui a nossa região, aqui na região metropolitana, nós estamos no fuso 25, onde o meridiano central é o 33. E aí eu tenho que marcar essa opção, senão ele não vai ficar georreferenciado corretamente, o terreno dentro do AutoCAD. E eu tenho que fazer a importação com altitude e de pontos e vértices, certo? Na terceira opção. Quando eu clicar aqui nessa opção, ele vai fazer se a gente está conectado com a internet. Apesar de eu estar conectado na internet, aqui na universidade, a proteção, a segurança é muito alta. E aí existe um firewall que bloqueia a conexão desse TopoCAD com a internet. O que eu tenho que resolver utilizando uma outra conexão. Se eu tiver uma conexão 3G, eu vou rotear para cá, como eu vou fazer aqui agora. Senão, eu tenho que pegar outra rede Wi-Fi, por exemplo, a da nossa residência, certo? Ou de um parente, alguma colega que a gente tenha acesso. Ok? Então, vou dar OK aqui. Vou resolver esse problema, mudando aqui a rede para minha rede 3G. Agora sim, vou importar com altitude
pontos e vértices, só que agora eu vou ter que mudar a conexão para a conexão do meu 3G aqui, Android Marcos, conectar. E agora eu estou conectado na rede do meu celular e vou importar com altitude pontos e vértices, certo? Agora a conexão com a internet existe. Veja que ele já agora não teve nenhum firewall para bloquear a conexão do TopoCAD com a internet, ok? E aí eu vou lá no desktop e procurar aquela minha pasta que eu tinha feito, trabalho da unidade 2, terreno universidade, abrir. E aí ele vai trazer todos os pontos que eu demarquei aqui. E demora às vezes um pouquinho, porque ele vai trazendo informação de coordenada de longitude e latitude, além da coordenada Z, certo? De altitude daqueles pontos que a gente previamente marcou lá no nosso terreno. Ok, pessoal, pontos com altitude importados com sucesso. E aí eu tenho todos os pontos, foram um total de 620 pontos colocados ali naquela ferramenta caminho que a gente saiu distribuindo aqui ao longo do terreno, sempre pegando dentro e um pouco fora do limite do terreno, certo? Vou também aqui importar TopoCAD, utilitários, KML importar, já está aqui no fuso meridiano 2533, importar sem altitude só o perímetro do terreno. Aí não precisa de internet, porque quando você importa sem altitude, ele não faz conexão com a internet para saber qual é a cota Z, já que eu estou pegando só o limite do terreno, só o perímetro do terreno, ok? Ok, beleza. Então tá aqui, certo? O perímetro do terreno, que eu vou precisar também para informações de área e outras informações que eu vou retirar a respeito dessa projeção horizontal do nosso terreno. E aí, o próximo passo será gerar as curvas de nível, ok? Vou aqui entrar na ferramenta TopoCAD, curvas de nível. E também está presente aqui na barra de ferramentas, certo? Curva de nível. Vou clicar aqui na opção triangulação automática. Certo? Essa parte requer um processamento bastante pesado, certo? Às vezes chega a travar. Então, pessoal, deu problema no processamento, ficou muito pesado, não tem para que se desesperar, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai reprocessar as curvas de nível na triangulação, certo? Só que agora eu vou aumentar aqui, que estava 0,005, que significa que se a distância for menor que 5 centímetros, não considerar. Ou seja, eu vou aumentar isso aqui para que as distâncias que forem menores que 1 metro, que um ponto estiver entre outro menor que 1 metro, eu não considere. Só os pontos que tiverem de 1 metro de afastamento ou maior. Tá certo? E aí eu vou agora reprocessar a triangulação automática. E agora eu consegui finalizar a triangulação automática. O próximo passo é enxergar o intervalo de desenho entre as curvas de nível, certo? O intervalo menor ficou curva de nível de 1 em 1 metro, e o intervalo maior ficou curvas de nível mais destacadas a cada 5 metros. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar que as curvas de nível vão ficar a cada 50 centímetros e que o intervalo entre as curvas de nível de maior destaque vai ficar com 3 metros, tá certo? Certo? Então, gerar curvas. Ele pergunta aqui, selecione uma região se só quiser que uma região gere curva. Ou Enter para que toda a triangulação gere as nossas curvas. Eu vou clicar Enter.
E está aí o desenho das curvas de nível do nosso terreno, certo? Pessoal, eu peço muito cuidado para vocês quando forem mover alguma informação dentro desse desenho, quando vocês estiverem editando já na frente, porque qualquer movimento que vocês fizerem aqui, vocês vão tirar a georreferenciação desse terreno. Por exemplo, se eu mover esse alinhamento para aqui para o lado, ó, e for conferir aqui na ferramenta do TopoCAD, utilitários, KML exporta, eu posso salvar aqui, ó, meridiano 2533, selecionar, observe, como eu desloquei, ele gerou um arquivo aqui no documentos, ele vai perguntar se eu quero abrir no Google Earth, sim, e aí vai abrir, mas observe que está agora ao lado aqui do nosso terreno e não na posição original, porque eu tirei da georreferenciação. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ok? Então, cuidado ao mover, porque vocês vão ser avaliados por isso também, certo? Eu vou querer todos os arquivos digitais de vocês no CD gravado para a entrega do trabalho da unidade 2, certo? Então, pessoal, o nosso próximo passo é definir as seções transversais para esse terreno, certo? E nesse ponto já tinha que ter salvo o trabalho, não façam isso, eu vou salvar agora, certo? Podia perder tudo que tinha até agora. Vou salvar lá na nossa pasta, dentro de trabalho unidade 2, como CAD terreno universidade. Salvar. Ok, agora eu vou ver aqui, esconder algum layer dos pontos aqui para ficar mais enxuto o nosso desenho, certo? Para definir aqui o eixo e as seções transversais. As seções transversais, obviamente, ocorrem transversalmente às curvas de nível. As curvas de nível, pessoal, se vocês observarem, aquelas de 3 em 3 metros, elas vão vir acompanhadas da numeração. Então, essa aqui está a 42 metros do nível, em relação ao nível do mar, essa aqui é a 45, essa aqui é a 48, e as demais de meio e meio metro, ou seja, meio metro entre uma curva e outra. Então, aqui é 42, aqui 42,5, 43, 43,5, 44, 44,5 e 45, que são o quê? As altitudes, a distância vertical entre uma linha e outra. Aí, embora a gente esteja vendo assim de cima, certo? As curvas de nível dão essa altimetria, esse perfil, essa elevação do terreno a partir dessa observação, certo? E agora eu vou fazer a seção transversal propriamente dita. Nesse terreno, previamente, eu vi que a gente, nesse nosso trabalho, para esse tamanho de terreno, o ideal é que sejam feitas 6 seções transversais, pelo menos. Quanto mais, melhor. Quanto mais seções transversais eu tiver, mais informações eu tenho a respeito do terreno. Em estradas, as seções transversais ocorrem a cada 20 metros. Para empreendimentos, as seções transversais ocorrem em distâncias menores, tá certo? Que é o nosso caso aqui. E eu vou colocar as seções a cada 15 metros. Coloquei a primeira seção próximo aqui do final do nosso terreno e vou colocar as demais seções aqui num total de 9 seções, certo? Posso botar aqui até mais uma, 10 seções, ok? E vou definir um eixo, certo? Um eixo mais ou menos aqui central em relação ao terreno, que seria a marcação do meio das seções transversais, certo? E aí, agora eu vou na opção do TopoCAD, seções, volume. Nessa opção eu vou selecionar o botão selecionar. Ele vai pedir para eu selecionar a linha ou polilinha, que é o eixo das seções transversais. E eu vou definir como sendo essa linha aqui. E agora ele pede as seções. Você tem que selecionar uma a uma. Ok, vou selecionar a primeira seção, que ele vai automaticamente chamar de S1.
S1 criada com sucesso. Observe que já apareceu aqui, ó, no desenho S1. E agora também aqui no quadro S1. E eu vou continuar S2. Ok, S2 criado com sucesso. Se você clicar fora, vai dar um erro. Então você tem que começar tudo de novo. Você dá Ctrl Z e volta. E começa, tá certo? S3. Ok. S4, não clica fora, clica sempre na linha. Ok, seleciona. Ok, S5 e até o final. Finalizei aqui, então eu tenho todas as 10 seções e elas estão aqui também, de S1 a S10, certo? Vou salvar dentro da nossa pasta, posso colocar aqui CSV ou sessões do terreno da universidade, salvar. Okay? Essa informação foi salva, agora eu não vou perder mais. E aí, pessoal, eu posso fazer o desenho já desse perfil natural do terreno a partir dessas seções que eu obtive. Desenhar. E aí eu vou selecionar uma área aqui do lado para desenhar essas seções. Observe aí todas as seções do nosso desenho sendo desenhadas, do nosso terreno sendo desenhadas. E aí, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? A próxima orientação, mando outro vídeo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.